Olá pessoal, sou o professor Freitas. Vamos dar início aqui a uma série de videoaulas de linguagem técnica de programação 1, onde nós vamos estar trabalhando aí com o Visual G, que é um programa que implementa aí um português estruturado, que é uma linguagem de programação didática, né, pedagógica para o ensino de raciocínio em linguagem de programação, né, ensino de algoritmo. E no segundo bimestre nós vamos estar trabalhando aí com C, dentro aí do Dev C++ ou outra ideia aí que a gente ache interessante. Então, inicialmente eu vou fazer a apresentação de alguns conceitos, né? Alguns conceitos básicos, na verdade uma revisão, porque isso já foi verificado em sala de aula. Então, inicialmente vamos tratar aqui do que seria o algoritmo. Então, eu coloquei dois conceitos aqui para a gente relembrar, né? Onde eu coloco aqui que são instruções elaboradas de forma sequencial, sistemática, né, para a solução de um problema, ou seja, uma sequência de instruções que resolverão algum problema aí que esteja aparecendo. Né, algum problema que a gente queira resolver, por exemplo, somar, ou seja, ler dois números e somar, imprimir uma tabuada e coisas do gênero. Um conceito 2 aqui, que é colocado aqui, é o seguinte: é a descrição de um padrão de comportamento expresso em termos de um repertório bem definido e finito de ações primitivas, das quais damos por certo que elas podem ser executadas. Em aula eu mostrei alguns padrões, né, no caso ali deu para só expressar um padrão matemático, para que a gente pudesse observar e traçar um algoritmo a partir daqueles padrões. Por exemplo, também aquele outro exemplo que foi dado da cruz, né? Como é que eu conseguiria fazer o desenho da cruz ali, observando determinados padrões. Então, o algoritmo é isso, né? Um conjunto de instruções, a observação de padrões, né? E que é colocado de maneira sequencial, de uma maneira sistemática para a execução de um problema, de uma tarefa. O outro conceito básico também que vimos em sala de aula é com relação ao que é uma linguagem de programação. E é colocado aqui no conceito aqui que é um método padronizado para instruir um computador à execução de alguma tarefa. É um conjunto de regras léxicas, sintáticas e semânticas. E isso, na verdade, ele forma a gramática da linguagem, né? E são utilizadas, né, para definir um programa de computador. Então, a linguagem de programação é a linguagem que vai ser utilizada para que o computador entenda aquele algoritmo que você está implementando, que você está fazendo para a execução de uma tarefa. E o programa nada mais é do que o algoritmo incrementado com os componentes básicos de uma determinada linguagem de programação, ou seja, o algoritmo dita as regras de toda a lógica do programa e a linguagem de programação materializa as instruções para execução. E isso forma o que é o programa no final de tudo, ou seja, para trabalhar, executar um programa, para fazer um programa, você precisa pensar de maneira algorítmica, né, de maneira sequencial, conjunto de instruções, e colocar isso numa linguagem de programação. Perfeito? Vimos também um conceito importante, que é o conceito de linguagem de alto nível, de baixo nível e linguagem de máquina, onde colocamos que uma linguagem de alto nível é quando necessitamos executar uma tarefa em um computador, temos sempre que lhe enviar uma ou mais instruções, já que o mesmo não possui inteligência própria, e para isso utilizamos comandos e métodos escritos em uma linguagem mais próxima do entendimento humano. Esses comandos ou métodos são conhecidos como código-fonte. É aquele código-fonte que nós conseguimos com facilidade entender. Então, são exemplos de linguagem de alto nível lá, o próprio Visual G, o C, né, o Pascal, Delphi, Java, PHP, são vários exemplos aí de linguagens de alto nível. Linguagem de baixo nível, pessoal, a mais famosa é a Assembly, né? A linguagem Assembly. Existe uma confusão entre linguagem de baixo nível e linguagem de máquina. As pessoas entendem que é a mesma coisa, mas na verdade não é. A linguagem de máquina é a linguagem que o computador entende. O computador entende é 0 e 1, um, né? É a linguagem de hardware mesmo, né? Mas isso aí é discussão de autor, né? Cada autor coloca de uma maneira, então é uma coisa mais acadêmica, eu diria que a gente pode dividir a linguagem de baixo nível, a linguagem que é o assembly, ou seja, que são aqueles mnemônicos que sucederam a linguagem de máquina aí na evolução das linguagens de programação. E esses processos aí de tradução de linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, eles podem se dar de duas maneiras, na verdade de três, né?
com a utilização de um compilador ou de um interpretador, e também de uma maneira híbrida, que é o caso do Java, que usa tanto uma compilação quanto uma interpretação. Mas eu não foi colocado aqui na transparência, mas estou deixando essa observação aqui para vocês, né? Com relação às características de um compilador, né, o conceito do que é um compilador. Nas linguagens compiladas, essa ferramenta ela traduz o nosso programa-fonte, né, o código-fonte, em um bloco na linguagem de máquina, gerando um novo programa, que é um módulo-objeto ou programa-objeto. Esse sim é compreensível ao computador, ou seja, nós temos aqui um programa-fonte, né, um código-fonte. Então, o compilador faz a tradução, a conversão desse código-fonte, né, para um programa-objeto. Né, existem fases aí da compilação que não vem ao caso aqui no nosso estudo, mas que no final nós temos um programa-objeto que o computador vai entender, né, que é na linguagem de máquina. Já o interpretador, ele trabalha de uma maneira diferente, né? Ao contrário do compilador, ele roda o código-fonte escrito como sendo o código-objeto, ou seja, cada instrução, linha a linha, é executada. E toda vez que precisa executar novamente aquele programa, ele novamente traduz linha a linha, ou seja, toda vez que ele vai executar o programa, é novamente traduzido e interpretado. Ele não gera um módulo objeto, ou seja, ele não gera um programa objeto ao final. Toda vez que a instrução é executada, ela executa novamente o processo de tradução e interpretação do código. Né? E essa ilustração aqui é uma demonstração aqui que todo algoritmo ele é dividido em 3 etapas básicas, sendo ela o quê? A entrada, que pode ser a entrada padrão de computador, ou pode ser uma entrada de uma variável internamente lá no processamento aí da instrução do algoritmo. Né? Tem um processamento em si, né, e a saída, ou seja, o resultado. Então essa aí é o que? São as 3 etapas básicas de um algoritmo. Né? E para que eu possa trabalhar com o algoritmo, eu preciso, inicialmente, definir o problema que eu preciso resolver. Eu realizo um estudo da situação, né, e verifico quais formas que eu tenho para resolver aquele problema. Né, e terminada essa fase de estudo, né, eu tenho que definir uma linguagem de programação e escrever naquela linguagem, escrever o programa naquela linguagem, né, para que eu possa resolver o problema. E após isso, eu analiso junto aos usuários se o problema foi resolvido. E caso não tenha sido encontrada a solução, não tenha sido resolvido, eu devo retornar à minha fase de análise, né, a fase de estudo, e descobrir onde que está o problema, onde que reside a falha. Né? Isso aí é o que? Uma lógica de como que a gente deve proceder na resolução de problemas, aí, na resolução de algoritmos, né? De problemas que envolvam algoritmos. Né? A estrutura básica também vimos lá, que a estrutura básica do algoritmo é o que? Eu coloco o nome do algoritmo, uma seção de declaração de variáveis, né? na verdade, de definições ali, né? De áreas de residente de memória. Eu tenho o início do algoritmo e o fim do algoritmo. E entre o fim e o início do algoritmo, nós podemos perceber aqui que temos o quê? Uma seção de comandos aqui, onde nós vamos instruir o nosso computador à execução de alguma tarefa. Então, nós escrevemos nessa estrutura aqui tudo que a gente precisa, né, para executar alguma tarefa. Perfeito, pessoal? E nesse contexto aí, nós também trabalhamos o conceito de variáveis, né? Que do ponto de vista da programação de computadores, estamos tratando de uma região de memória do computador, previamente identificada por um endereço físico, cuja finalidade é armazenar os dados ou informações de um programa por um determinado espaço de tempo. Então, isso é um conceito básico também, um conceito clássico. É interessante que vocês aprendam isso aí. Um outro conceito é que o computador identifica cada endereço físico no formato hexadecimal, e as linguagens de programação permitem nomear cada endereço ou posição de memória, facilitando a referência a um endereço de memória. Aí acho que não está muito claro esse formato hexadecimal de endereço físico de memória, né? Nós vimos nas aulas que quando a gente está querendo declarar uma variável, nós simplesmente colocamos o nome da variável e dizemos aqui o tipo dela nessa seção de declaração. Né? Essa ilustração, na verdade,
ela trabalha aqui o que compõe uma variável, que é o quê? O nome da variável, o tipo dela e o conteúdo dela, ou seja, o valor que ela vai ter. Então, por exemplo, aqui nós podemos verificar isso, ó, o nome da variável A, o tipo dela, só que inicialmente nós não atribuímos nenhum conteúdo, nenhum valor, mas poderíamos ter atribuído um valor aqui, né? Mas sabe-se que no Visual G, quando a gente não atribui nada no início, na declaração, ele automaticamente, por default, né, por padrão, atribui o valor 0. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que seria esse endereço físico de memória. Deixa eu sair daqui do PowerPoint. Vou tentar dar um debug aqui no CMD. Deixa eu ver aqui, CMD. Opa, ele abriu aqui, deixa eu entrar no C. Deixa eu ver o que eu consigo ver aqui. Um arquivo, quem é o arquivo? autoexec.bat. Vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui um debug autoexec.bat. Vou debugar aqui o autoexec.bat. Vou dar um dump, né? Deu um comando aqui de D aqui, que é um comando de dump. Só para fazer uma demonstração aqui do que seria o endereço físico de memória. Então vocês estão vendo esse aqui mais à esquerda, esse 0CA1.2.0100. Isso aqui na verdade é o endereço físico de memória. Então todos esses números aqui em formato hexadecimal representam o endereço físico de memória, né, que a gente fala, né? Esses aqui são os conteúdos que nós temos lá nos registrados, nos conteúdos de memória, também em formato hexadecimal, né? Esse aqui é só para vocês entenderem que, poxa, é mais fácil eu declarar A ou eu declarar isso aqui, né? Obviamente que é muito mais fácil eu declarar A, e o sistema operacional entende, ó, a variável A, por exemplo, é esse endereço aqui, ou então um conjunto desses endereços aqui, né? É interessante que a gente perceba que essa transparência, na verdade, essa complexidade aqui que foi retirada na declaração, ela é interessante para facilitar o programador aí na execução dos algoritmos, né? Mas antigamente o negócio acontecia assim. Vamos sair, vamos voltar ao nosso PowerPoint, né? Retornando, né? Eu acabei dando uma pausa aqui sem querer. Vamos voltar aqui ao a nossa apresentação. Né? Falamos um pouco de variáveis, agora vamos falar da declaração. Também já falamos da declaração, né, onde nessa seção aqui de declaração de variáveis nós colocamos o nome e o tipo dela. Esse formato aqui é um formato mais parecido aqui com o Pascal, porque termina com ponto e vírgula, estão vendo aqui? Não é o formato padrão aí que a gente adota aí no Visual G, não. Mas só para a gente recordar, né, de acordo com o seu tipo básico de dados, as variáveis devem ser declaradas no início do algoritmo para que o computador possa reservar na memória o local para que ao longo do programa possa armazenar um determinado conteúdo. É por isso que nas aulas eu frisava o seguinte: quanto menor o número de variáveis que a gente declarar para a execução de uma determinada tarefa, de algum problema, né, melhor é o algoritmo, mais ótimo é o algoritmo, né, porque eu estou reservando menos memória para a execução dele, né? E nesse mesmo sentido, vimos também os tipos de dados que podem ser declarados. Enquanto a variável ele é um endereço físico de memória, o tipo de dado é o tamanho que esse endereço vai ter, né? Aí, cada tipo de dado, dependendo da linguagem de programação, ele tem um tamanho específico, então isso é muito variável, então depende da linguagem de programação, né? E para trabalhar com as variáveis, fazer determinadas verificações, nós utilizamos alguns operadores, né? Vimos em aula que nós temos operadores aritméticos, operadores lógicos, operadores relacionais, entre outros aí. Então, relembrando, nós estamos vendo aí, ó, uma tabela aqui de operadores, por exemplo, aqui, operador de soma, né, de adição, de subtração, de multiplicação, divisão real, divisão inteira, de resto da divisão, de exponenciação, né, são vários operadores aí que, dependendo do que nós queremos fazer, né, nós vamos empregá-los. E existe também uma prioridade aqui com relação
a esses operadores que nós temos essas tabelinhas aí, né? Temos essa tabelinha aí. Operador relacional é aquele que nós vimos lá, né? O igual, o maior, o menor, maior que. Então, todo esse conjunto que vocês estão vendo. Perfeito? Os operadores lógicos, né? O not, o and, que na verdade aqui, né, é o não, o e o ou. Quando a gente estiver trabalhando com o Visual G, enquanto estivermos trabalhando com o Visual G, a gente vai trabalhar aqui com esse e aqui de ou. Conjunção, na verdade, é uma adição, e disjunção é a diferença de uma coisa com outra. É uma coisa ou outra, né? E o comando de atribuição, né, que nós vimos lá, que é importante a gente frisar aqui, é essa seta. Né, ou seja, a variável que tem um nome, né, que está mais à esquerda, ele recebe um determinado valor. É sempre assim, uma variável recebe um determinado valor, ou então uma variável recebe o valor de uma outra variável, né? E percebemos aqui, né, uma estrutura simples, de um algoritmo bem simples, né? Com o nome, né, do algoritmo, uma seção de declaração de variáveis, o início e o fim, onde o número e a idade recebe alguma coisa, né? Ele aqui não faz nenhuma saída, mas um algoritmo, para ser bem estruturado, normalmente ele tem uma entrada com informações, um processamento, né, que é ele como um todo, e uma saída de dados. Então isso aí, essa primeira aula foi meramente para a gente verificar aí alguns conceitos, para a gente introduzir aqui nossa série de videoaulas. Gente, muito obrigado, até a próxima videoaula.